na. Vou... Então vamos lá. Vou começar a minha palestra então com um poeminha que eu escrevi tem bastante tempo, publiquei no livro 2018. Outro. A gente sabe tão pouco e tão pouco faz nessa vida, não reconhece no outro uma simples alma amiga. A gente não entende nada e tão pouco sabe contribuir, se perde tanto na estrada, se preocupando com o fim. A gente esquece de viver, de amar sem ter um porquê, fazer algo pelo outro. A gente vai aprender que amar é o próprio porquê e que, e que somos nós o outro. Essa é a grande questão do ciclo de palestras sobre nenhum ser humano, nenhum humano é ilegal, é entender que todos nós fazemos parte de um planeta, que nós pertencemos a um planeta e nós não somos proprietários de um planeta. Essa é a questão fundamental. O problema todo é que nós temos uma necessidade de nos organizarmos. Todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer viver, né? Todo mundo quer ter filhos, e aí a gente acaba aumentando a complexidade da nossa sociedade, e essa complexidade nos chegou a um ponto em que precisamos dividir o planeta em partes. Isso gerou a figura do Estado e, junto com o Estado, a figura das fronteiras. Então, no momento em que a gente tem fronteira, a gente também, e desde o início, a gente faz uma diferença entre o que sou eu e o que é o outro. E dentro desse o que sou eu começo a identificar pessoas que, de uma certa forma, ela pode se identificar comigo. Por exemplo, num clube de futebol, num time de futebol, todo mundo que torce pelo mesmo time sou eu, né? Ou então tem a afinidade ao ponto de eu ter de mim a simpatia, de mim a proteção, a colaboração. Então a gente cria uma figura chamada nação, um elo cultural entre as pessoas e que no Estado isso acaba sendo promovido pelo Estado e promovido também por essa ideia de limite geográfico através das fronteiras. Então, a nossa organização ela é uma organização política e ela é uma organização cultural. Você organiza um determinado grupo para que ele consiga se manter estável. Alguns animais fazem isso. Se você for pegar os bonobos, eles chegam até um determinado número de pessoas e a partir daquele número eles não conseguem, diante da complexidade, se manter num grupo só e ele se divide em partes. Pelo menos é o que diz aqui o meu amigo. Eu sugiro vocês depois darem uma lida nesse livro aqui. O Yuval, eu sou íntimo dele, então eu falo pelo primeiro nome. O Yuval, pelo menos, ele propõe isso. Eu achei muito interessante essa forma de enxergar a complexidade. E aí, no momento que a gente cria os estados, cria os elos culturais, os elos políticos, a gente também cria a figura do inimigo, né? Na verdade, a gente cria a figura do inimigo desde o momento que a gente nasce, então, no decorrer da vida, a gente vai criando isso. Bom, eu não vou me estender muito e a gente já vai começar a pular para essa figura do Estado. O Estado, de uma certa forma, ele tomou para si o papel de realizar algumas coisas. Na verdade, nós construímos o Estado para que ele faça alguma coisa. Depende, a gente pode depender, conforme o nosso interesse, a gente pode propor, a gente pode querer um Estado que, por exemplo, proteja os mais ricos, ou um Estado que proteja os mais pobres, ou um Estado que proteja todos, ou um Estado que não proteja ninguém, só proteja o rei, só proteja a família do rei. Então a gente vai organizar o nosso Estado conforme as nossas capacidades mais intelectuais, sociais, culturais e por aí vai. E aí a gente ainda está no estágio muito primitivo, se a gente for pensar naquilo que a gente gostaria que fosse a nossa a nossa sociedade. E para eu, como é que eu posso dizer para vocês que estamos no estágio primitivo? Eu vou pautar vocês nos nossos documentos. Os nossos documentos dizem para a gente o que é esse estágio primitivo. Por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 5º, com todos os seus direitos fundamentais, ele diz o que nós deveríamos alcançar e nós não alcançamos. Então, se nós não alcançamos, nós ainda somos primitivos, nós não chegamos àquele estágio em que aquela lei diz o que é possível fazer, o que a gente deveria fazer.
A Declaração Universal de Direitos do Homem também estabelece uma série de direitos e ela está estabelecendo o quê? Parâmetros de qualidade de vida, ou seja, em estágio nós deveríamos estar. Então eu posso dizer com toda segurança que nós estamos no estágio primitivo. Nós temos parâmetros bem objetivos para dizer que nós estamos no estágio primitivo. E o mais interessante de tudo, e na verdade é o mais triste de tudo, é a gente imaginar que nós temos um Estado que deveria ser um instrumento de promoção da humanidade, mas não é. É um instrumento de manutenção dos interesses de determinada parte, ou da sua totalidade da população, até hoje eu não encontrei ainda nos meus estudos, né? Ou uma parte menor ou um pouco maior da população. Mas mais triste do que isso é a gente pensar que o Estado, nessas funções, nesses poderes que ele tem, lhe é permitido matar, lhe é permitido torturar, lhe é permitido tirar as pessoas de dentro daquele território. Notem, vou repetir: nós damos ao Estado o poder para ele matar, para ele poder torturar, para ele poder atormentar a vida das pessoas, inclusive tirar elas do seu território. Então, essa é a história da humanidade. Infelizmente, né, não quero estragar o café de manhã de ninguém, né, às 10 horas da manhã, mas é isso que a gente encontra. Eu vou começar então falando um pouco dessa história a partir da Primeira Guerra Mundial. Bom, a Guerra Mundial, eu vou dar dois parâmetros para vocês. Vou comparar dois momentos históricos. Em 1600, mais ou menos 1640, eu vou dar uma data assim. É a Guerra dos 1638. Ora, em 1608, eles levaram 30 anos para matar 9 milhões de pessoas. Então, os estimativos dos historiadores, e eu sou uma pessoa que confia em historiador, confio bastante, até porque eles não estão sozinhos, né? Então, são muitos. Então, eles vão trocando estudos e trocando estudos e estudos. Eu sempre confio em alguém que se debruça sobre alguma coisa e vai estudar sobre aquilo. Não em pessoas que acham. Simplesmente esbarra naquele tema e acha sobre alguma coisa e fala com a certeza de um rei. Eu prefiro esses que se debruçam. Então, os historiadores dizem para gente que nesses 30 anos se mataram 9 milhões de pessoas. Olha que coisa fantástica que é a biologia, meus amigos. Em 1914 e 1918, são só 4 aninhos, 14, 15, 16, 17, 18, dá 5 anos. Mas pega aí um pedaço de um e um pedaço de outro, completos mesmo, dão 4 anos. Mas vamos botar 5, ou seja, de 30 para 5, um sexto, né? 30 dividido por 6 dá 5. Eles mataram os mesmos 9 milhões. Aquilo ali, de uma certa forma, espantou, mas não era o grande problema da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não se preocupou tanto com os 9 milhões de mortos que a tecnologia de morte gerou. O problema todo era os interesses dos Estados. Notem, o Estado virou uma figura viva em que ela tem interesse. O Estado não tem um fim em si mesmo. O Estado ele está ali para realizar essa organização que os bonobos lá não conseguem, né? O bonobo é um macaquinho muito inteligente que ele consegue no máximo umas 60, 150 pessoas. Depois daquilo ali, ele vai lá e quebra e gera dois, três grupos, né? Os bonobos não conseguem juntar 9 bilhões de pessoas, não conseguem, né? Nem ele, nem os leões, né? Nem uma matilha lá de lobos, não consegue. Nós conseguimos, né? Então, o instrumento que nós temos para fazer e chegar a esse nível de organização é o Estado. Só que o Estado não é um fim em si mesmo. Ele não está ali para atender, né? Ele está ali para atender o ser humano. Mas não é essa a história que nós temos hoje, né? O que nós temos, então, é que o Estado tem interesse e a Primeira Guerra Mundial ela fecha com 1919, a guerra já tinha acabado, para fustigar a Alemanha e conseguir que ela ficasse quietinha no canto dele. Mas mais do que isso, a França, a Inglaterra, ela queria as colônias da Alemanha, ela queria parte da Renânia, ela queria parte da Alemanha. Então, eles vão atender seus interesses, não estão preocupados com as pessoas. Não vou dizer que na Segunda Guerra Mundial
a preocupação é só nas pessoas, mas muda um pouco. Bom, 9 bilhões de mortes, mas não termina aí. Quando a gente chega ali por volta de 1920, o pessoal se toca que na União Soviética, em destaque a União Soviética e a Armênia, que era o antigo Império Otomano, que cai na Primeira Guerra Mundial, eles estão gerando cerca de 3 milhões, 4 milhões de refugiados. Bom, aí começa a nossa história. O que que é um refugiado? É alguém que está sendo obrigado a migrar. É uma migração forçada. Pensem só comigo. A gente não fala em refugiado. Isso são vários refugiados, muitos refugiados. A Simone aqui me ajuda aqui. Isso é interessante, quando o professor fala que nós damos poder ao Estado, é isso mesmo. Somos nós, enquanto humanidade, e nosso poder sobre o outro. Então é essa organização que a gente faz. E é um detalhe, a gente está falando da União Soviética, a gente está falando da Armênia, né, do Império Otomano. Notem, a França fazia isso. A Inglaterra, outros, na Primeira Guerra Mundial, ali, 1919, 20, 21, eles estão expulsando seus nacionais. Notem, eu vou lá, faço parte do Estado, me estabeleço no lugar, crio os mecanismos de subsistência, de melhoria de qualidade de vida, ou de tentativa de melhoria de qualidade de vida para mim, para minha família. E daqui a pouco o Estado, por algum critério político, por exemplo, te expulsa. Ou por algum critério cultural, né? Ah, eu sou judeu, ou eu sou cigano, ou eu sou torcedor do Fluminense, e você vai lá e expulsa a pessoa. São critérios culturais, porque todos têm dois bracinhos, duas perninhas, cabecinha, e nosso DNA é o mesmo. A raiz do DNA do ser humano é raiz do DNA do ser humano. Então nós somos expulsos daquele por quem deveria estar tendo a minha parte nessa organização política daquele Estado. Bom, meus amigos, o que garante que quando eu sair daqui para outro lugar, o outro lugar me quer? Então, felizmente, a Liga das Nações teve aí uma certa clareza de entender que isso era um problema, né? Com os milhões de expulsos. Não quero estragar mais ainda a manhã de vocês, mas se vocês conhecerem um pouquinho da história da Armênia, ela é de uma crueldade absurda. É de uma crueldade absurda. O Estado ele é capaz de crueldades absurdas, do nível de um Conde Drácula. E eu não estou exagerando, sabe? Tem uma foto de várias mulheres crucificadas, obviamente nuas, né? Estão lá crucificados por um processo de loucura que eles vão gerando de perseguição de um determinado grupo. Então, há uma perseguição sistemática nesses dois países, mas há uma cultura dentro da Europa, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, de fazer com que essas pessoas, de alguma forma, de fazer com que os estados tenham uma política de produzir refugiados. Bom, na Europa, né? A preocupação da Europa é com a Europa e apenas com a Europa. Se a gente for pensar que está falando em Inglaterra e França, né? Eles estão preocupados com eles. E aí, então, gera a primeira ação internacional que é para resolver esse problema, que é um alto comissariado para refugiados russos. Então, nesse momento, a gente passa a ter dentro da Liga das Nações, que é uma tentativa de manutenção da paz dos Estados, essa atuação. E depois vai haver um alto refugiado para a questão dos armênios, né, que chega a 1,5 milhão de, de 1,5 milhão de refugiados. Bom, eu queria destacar então que ali se começa essa preocupação. Notem,
vai existir, principalmente a partir de 1933, uma política declarada de morte, que é a partir da subida do Hitler para o poder. Então, tudo isso que está acontecendo, eles vão dizer que são opositores, que são pessoas prejudiciais ao Estado, prejudiciais à sociedade. É sempre esse um instrumento muito interessante, uma narrativa muito interessante, que justifica determinadas perseguições, mortes, que acontece hoje em dia no Brasil de forma velada, que acontece em vários lugares, que é essas pessoas elas trazem problema para a sociedade. A questão toda é que no âmbito internacional isso não é uma política muito consistente. Nós temos ainda, até a Segunda Guerra Mundial, um pensamento mundial em que você tem pessoas que são indesejáveis, né? Essa política do Hitler, o Hitler, quando aparece, ele não está sozinho. Ele tem. E hoje ele não está sozinho. Hoje ele não está sozinho. Hoje, o discurso do Hitler agrada, só que as pessoas, de uma certa forma, algumas ainda têm algum pudor de não estabelecer isso numa institucionalidade de Estado. Mas, na época, países democráticos como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos, vão, de uma certa forma, pensar numa. Esse livro é bem interessante. Eu tô para pegar esse livro, Simone. Eu só não sei se eu tenho muito estômago para ver isso. É uma coisa terrível. E aí, eles vão aceitar essa visão em que nós temos ah, é, pessoas que fazem parte e pessoas que não fazem parte. Uma vez eu fui na igreja, a última vez que eu fui na igreja, eu vi um padre. Esse padre especificamente disse assim: olha, o povo escolhido. Eu quase que tive vontade de sair da igreja, porque que história é essa de povo escolhido se eu não for escolhido? Há os escolhidos e há os não escolhidos. Quem não é escolhido é excluído, né? Palavras muito. Olha só como essas palavras são parecidas. Escolhidos e excluídos. Olha a sonoridade dessas duas palavras e elas estão aí. Então, nós temos os escolhidos e isso gera os excluídos. Então, essa é uma iniciativa, tem a figura do Fridtjof Nansen, que é um cara que vai batalhar bastante para que esse autocomissariado funcione e que a única coisa que ele consegue fazer é que essas pessoas tenham uma identidade do lugar que elas cheguem. Perdão, duas coisas. Uma, que elas têm uma identidade lá. Elas não recebem uma cidadania. Nesse momento ali, elas não recebem cidadania. E o mais triste dizer para vocês, em 2021, 2020 agora, né, em plena auge da humanidade, que a humanidade tá nesse ponto maravilhoso de evolução, um refugiado ele não recebe cidadania. Ele recebe no máximo uma identidade. Então, nós ainda estamos num parâmetro muito baixo de evolução. É esse estágio que nós estamos. Então, o Fritjof, tudo que ele queria era conseguir documentar essas pessoas e criar o tal do princípio, um princípio interessante, que é de não devolver non-refoulement, não devolver essas pessoas para o lugar de onde elas foram retiradas, porque elas podem correr risco de vida. A Segunda Guerra Mundial ela é um marco, né? São 10 anos que a Alemanha está sistematicamente matando, todos desenvolvendo tecnologias para a morte em grande escala. E consegue através do gás Zyklon, que vai ser fartamente utilizado nos campos de concentração. E aí, isso, de uma certa forma, impacta a humanidade eu acho que de uma forma definitiva, né? Além da bomba de nêutrons, né? A bomba de hidrogênio lá de bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, aquela coisa das imagens que já vinham sendo reconhecidas antes, né? Já vinham sendo reconhecidas antes, mas ficava no campo, vamos dizer, da fofoca, né? De tentativa de fake news na época. Tinha essa preocupação
de que havia a utilização daqueles argumentos, porque não tinham foto, não tinham imagens, né? Então, a Alemanha começa a produzir morte e começa a produzir refugiados. Então, é o terceiro momento da Segunda Guerra Mundial de um reforço, de um trabalho para a busca de atender esses refugiados. Só que o Fritjof Nansen, ele não se mantém, e quando ele morre, o trabalho dele vai ser esvaziado, né? Ele vai ser muito esvaziado. E aí aqui a gente nota o quê? Uma Segunda Guerra Mundial em que os estados podem matar. Continuamos tendo os estados podendo matar. Eu não posso matar, é crime. Estado pode matar e não é crime, né? Só para vocês terem uma ideia, só em 1998 nós passamos a ter um tratado internacional dizendo que os estados não podem matar. 1998. No fechar das cortinas do século XX, finalmente nós criamos um tratado dizendo isso. Alguns países muito importantes, como por exemplo os Estados Unidos, não são signatários desse tratado, tá certo? Ou seja, não é de interesse de boa parte das nações civilizadas reconhecer que o Estado não pode estar. E também, mas nós não temos um tratado, os Estados não podem expulsar nacionais, expulsar pessoas. Bom, a Segunda Guerra Mundial gera 50 milhões de refugiados, né? É muito simbolismo. Quando a grande potência do século XX não assina, não. E inclusive o seguinte, ele tem um tratado de apoio de apoio ao combate ao narcotráfico na Colômbia, em que a Colômbia diz que não vai, não pode, é o acordo que ele não vai ser denunciado ao Tribunal Penal se acontecer alguma coisa nessas ações, nesse apoio ao combate ao narcotráfico na Colômbia. E a Colômbia assinou. Bom, 50 milhões de refugiados na Segunda Guerra Mundial, fora, olha que coisa absurda. A nossa tecnologia chegou a 90 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. Nós produzimos em 4, 5 anos de guerra da Segunda Guerra Mundial 10 vezes mais do que 30 anos da Guerra dos 30 Anos, que terminou com a Paz de Westfália lá em 1600. 10 vezes o que tinha acontecido 20 anos antes na Primeira Guerra Mundial. Nós chegamos a uma tecnologia fantástica, a gente conseguiu produzir fábricas de morte e pulverizamos pessoas, 100, 200, 300 mil pessoas, com duas bombas em Hiroshima e Nagasaki. Esse é o quadro que se chega na Segunda Guerra Mundial, e aí a Carta da ONU vai dizer o seguinte: acima, então, das pessoas, dos estados, estão as pessoas, tá certo? Acima dos estados estão as pessoas. E isso é muito simbólico. Ele vai dizer como que ele vai dizer isso. Vai dizer de uma forma muito que eu acho, considero bacana, que ela vai dizer que o sistema de segurança internacional só se alcança através só vai ser alcançado através da proteção da dignidade da pessoa humana, da gente atender a dignidade da pessoa humana. Então, essa visão é motivada por 90 milhões de mortes, em que se eu não tiver essa promoção, nós temos que entender que o Estado e as relações internacionais, elas visam a promoção do ser humano, tá certo? É esse o objetivo do Estado. Não é um fim em si mesmo, mas ele atender justamente as pessoas, justamente a dignidade da pessoa. Se porventura a gente pensar
ou toma, a gente não avança. A gente vai continuar produzindo morte. A gente vai continuar produzindo refugiados, né? Eu só vou pedir para vocês um minuto, eu pedi uma coisa aqui. Tá? E aí, em 1948, logo depois da criação da- logo depois da criação da ONU, final da guerra, tudo andando, a Declaração de Direitos Universais do Homem, em que a gente tenta criar uma cultura, os Estados não são obrigados. Há um pedido para que os Estados incentivem essa declaração. E ela diz o seguinte: todo homem tem direito a uma nacionalidade. Vamos traduzir isso para os dias de hoje. Todo ser humano, não é mais homem, é ser humano, né? Não é só o homem, é o homem, a mulher, é qualquer condição do ser humano. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém é arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Meus amigos, além de nenhum humano ser ilegal, nós somos pertencentes a um planeta. Nós não somos donos de nada. Nós pertencemos a um planeta e o planeta é tudo. Bom, Declaração de Direitos Universal dos Homens, eles não têm Declaração Universal de Direitos Humanos, eles não têm uma força de tratado, mas ela tem força de princípio internacional. Ele vai, de uma certa forma, orientar. Em seguida, se celebra, então, um tratado, cria-se uma institucionalidade, né, para os refugiados, uma organização internacional para os refugiados, assim como a Unesco, como a Unicef, mas ela não dá certo, ela não vai à frente, muitos conflitos políticos, ainda estamos muito primitivos. A gente ainda não aprendeu, a gente não tem essa coisa, né? Essa capacidade de comunidade no nosso bairro, nós não temos. Na nossa cidade nós não temos, no nosso país nós não temos, e no universo, né, no planeta, a gente não tem. Então, dos 50 milhões, 1 milhão ainda resta de forma refugiado, pelo menos reconhecido pelos dados oficiais, mas a organização não vai para frente. Até porque a gente está pensando no quê? Na Europa, não tem o planeta inteiro, né? Porque não tem só refugiado ali. Nota, a gente falou em refugiado da Alemanha, nós falamos de refugiados da Armênia, nós falamos em refugiados da União Soviética, mas nós não falamos dos refugiados da fome, por exemplo, né? O Churchill, que combateu o Hitler, é o mesmo que produziu milhões de mortes na Índia, no Paquistão, em Bangladesh. E fome gera refugiado, meus amigos. E eles não estão preocupados, estão preocupados com 1 milhão de refugiados na Europa. E aí eu me encaminho para o final da minha palestra, senão eu tomo muito tempo. Cria-se então um autocomissariado, um órgão interno, em 1950, não para resolver o problema do mundo, mas para resolver o problema da Armênia. Eles não estão nem aí para os bengaleses, estão morrendo aos milhões, nem aí. Porque nós temos um problema no nosso planeta. A gente pega a terra para produzir coisa que não é alimento, e isso gera fome. Ou então gera, né, quantidades enormes de alimentos que não são para os seus nacionais. Então, 1950 cria-se o Alto Comissariado da ONU, mas, meus amigos, só em 1907 que nós vamos ter um protocolo para dizer o seguinte: essa proteção para os refugiados não é só para o pessoal da guerra, não é só para o pessoal da Segunda Guerra Mundial na Europa, é para todo mundo no planeta inteiro. E aí o Alto Comissariado da ONU se torna um órgão para o mundo inteiro e começa-se um trabalho apenas em 1967 para a proteção dos refugiados. A proteção dos refugiados, muitos vão entender que isso é apenas garantir que eles entrem num país. Alguns outros loucos vão dizer que não, que eles têm que ter cidadania,
eles têm que ter comida, lazer, educação, saúde e tudo que é necessário para o meu umbigo ter qualidade de vida. Se o meu umbigo tem que ter qualidade de vida, o dos outros também, porque todos nós somos seres humanos. Falei bastante, muito, né? Tentei esse ser o mais objetivo possível. Vocês viram que eu fracassei flagrosamente, né? Mas faz parte, né? Vou passar então a palavra para minha amiga Gabriela, né? Lembrando a todos que ao finalzinho a gente vai fazer uma selfie. Vamos ver quem é que vai ser sorteado na foto para a gente fazer uma divulgação, botar na edição final lá do vídeo, tá certo? Gabriela, a palavra é tua, que agora eu vou tomar café e vou assistir você. Ah, é, professor, obrigada. Eu já estava esquecendo que eu tinha que falar, fiquei super concentrada, aprendendo contigo, é um prazer, né, te ouvir falar e fui tua aluna também, então tô matando a saudade um pouco, né? Eu vou tornar um pouco mais complexo, porque até algum momento a gente falou sobre os refugiados, né? E dentro dessa temática migratória, a gente tem, além dos refugiados, os imigrantes, que ele tem um outro tipo de conceito, né? Mas que igualmente precisa ter direitos assegurados. Então, às vezes, inclusive aqui no Brasil, se tem uma legislação própria para refugiados e não se avançava sob o ponto de vista dos imigrantes, né? E de garantir, portanto, os direitos e a segurança dessas pessoas também. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu tenho uma apresentaçãozinha e fiquem à vontade para irem colocando ali no chat. Se eu não me engano, pelo Google Meet, quando eu apresento, eu não consigo mais enxergar vocês, tá? Então, qualquer coisa, pode abrir o microfone e me perguntar também. Ok. Tá aparecendo para vocês? Sim, está. Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou tratar um pouco sobre essa história contemporânea das migrações internacionais no Brasil, trazendo um pouco da ideia de direito e políticas públicas para o desenvolvimento. Bom, primeiro, né, os tópicos que eu vou abordar com vocês é uma breve abordagem sob o ponto de vista científico, as principais teorias que tratam migrações, um histórico Brasil e um contexto atual de como está, né? Vou falar um pouquinho sobre a importância de política externa dentro do contexto internacional e a forma como a gente se relaciona, como o professor disse, com outros estados, né? O quanto isso interfere na nossa imagem internacional, o quanto isso gera, muitas vezes, atratividade para essas pessoas na busca por uma nova condição de refazer suas vidas, né? Vou falar sobre um importante marco que a gente tem no Brasil, que é a Lei de Imigração, percebam, de 2017, né? Então, como eu falei para vocês, ela vem nesse intuito de poder garantir e mudar um pouco a perspectiva somente securitista que a gente tinha durante o período da ditadura militar, para poder enxergar essa pessoa como digna de seus direitos, né, tal qual um nacional. E aí, por fim, eu quero falar sobre o direito como base para o desenvolvimento. Né, eu também trouxe um livro aqui para recomendar para vocês, que é do Amartya Sen, e vou falar um pouquinho depois sobre ele, que é o desenvolvimento como liberdade. Bom, como o professor já vem falando, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o Acnur, ele estima que a gente já tem hoje uma crise humanitária superior à da Segunda Guerra Mundial. O professor estava falando que a gente teve, após a Segunda Guerra, cerca de 50 milhões de refugiados, né? Hoje, o número ele é ainda maior. Então, a gente tem cerca de 70,8 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo, dados de 2019. Tá? Então, é um número muito, muito, muito significativo. Se vocês ligarem hoje jornais internacionais, vocês vão ver a cobertura do que está acontecendo, por exemplo, na Itália, né, onde eles tiveram um acampamento de refugiados pegou fogo na semana passada e 12 mil pessoas ficaram na rua, né? Então elas estão buscando novamente alguma forma de sobreviver após terem chegado em terra firme, após estarem aguardando um documento que legitime a chegada delas e a sobrevivência naquele lugar. Agora novamente elas estão expostas, né, a qualquer sorte.
Então, as fotos, né, as imagens, as notícias, elas são muito impactantes sempre sobre essa população, porque pensem vocês, né, cerca de 50% dessas pessoas que estão migrando hoje no mundo, elas são compostas, inclusive, por crianças, né, por jovens, por crianças, e nenhum pai, nenhuma mãe vai colocar o seu filho numa situação de risco, numa situação de quase morte, se realmente não for para buscar alguma coisa ainda menos pior, digamos assim, do que aquilo que ele tem no estado, no país onde ele vivia. Então, é muito grave, geralmente, as notícias, as fotos que a gente percebe, e isso foi um pouco do que me conduziu a buscar pesquisar sobre esse assunto, né? Não é possível que, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento, com todo o progresso, com tudo que se tem de bom no mundo, a gente vai continuar se deparando com esse tipo de cena e considerar normal, né? Como, novamente, o professor e a Simone bem lembraram, nós damos ao Estado a condição de nos representar, de nos regir a vida em sociedade. Então, nós temos que tomar o poder também para as nossas mãos para pensar, enquanto seres humanos, o que a gente está fazendo por essa população desassistida. Até porque migrar ao longo da história é algo absolutamente normal, né? Se fez isso por diferentes razões, tanto por conflitos bélicos, quanto por melhores condições de produção, né, de alimentos, enfim, os povos nômades. Então, não há nada que lutar contra esse movimento, né, contra esse processo, contra esse fluxo migratório, até porque, né, apesar de tudo que a gente tem visto, esse movimento ele não cessa e ele só tende a aumentar, né? Principalmente por todas essas condições climáticas hoje que a gente tem vivido, que colocam as pessoas sim em situações de vulnerabilidade, de miséria, de fome, né? E projetam elas para essa busca de um novo lugar. Bom, do ponto de vista científico, pessoal, apesar de muito importante para entender a história da humanidade, ele parecia ser tratado de uma forma subalterna, né? Então, as migrações elas podem ser interpretadas do ponto de vista sociológico, psicológico, geográfico, dos direitos. E aí, automaticamente, quando uma coisa ela pode ser estudada de várias formas, às vezes ela acaba não sendo estudada, digamos, profundamente por nenhuma. Então, parecia que ela podia ser explicada por uma série de outros fatores que não necessariamente pensar sobre ela, né? O que leva as pessoas a migrarem? Será que é por uma conjuntura, uma força, uma estrutura internacional que obriga que elas saiam? Ou será que ela também, a própria pessoa, ela reflete sobre aquilo e acaba tomando uma decisão? Então, vão ter abordagens micro e macro sociológicas para poder entender a partir da perspectiva do indivíduo, como também de um contexto maior, um contexto internacional. Desde a época dos clássicos, o próprio Malthus, quando entendeu que a gente poderia ter uma produção de alimentos inferior ao crescimento da população mundial, meio que tentou explicar por isso a razão das migrações. Bom, as pessoas não vão ter mais como comer aqui naquele lugar, então elas vão migrar. O próprio Marx, quando falava sobre o exército de reserva, em que os países eles acabariam gerando exércitos de reserva para poder ter aquela massa de trabalho, aquela mão de obra ali, automaticamente migraria para outros países para poder manter esse capitalismo, né, ativo. Bom, uma das primeiras obras, né, nesse contexto que vai pensar as migrações sob o ponto de vista das migrações é o do Ravenstein, né, lá do século XIX, então, que ele chama de As Leis da Migração. Embora o nome As Leis da Migração remeta a uma ideia de que existem leis ou critérios rígidos, né, que levam pessoas a migrarem, o livro é justamente não sobre isso, ele é sobre muitos aspectos que podem ser pensados que culminam com a decisão do imigrante, né, buscar essa nova alternativa para sobreviver. Então, como eu falei, podem ter abordagens micro e macro sociológicas para a gente analisar, nenhuma está certa ou errada, vai depender muito da perspectiva do pesquisador que está ali, né, e ao longo do século XX, a gente teve uma outra, né, ideia dessa busca por conhecer as migrações, que é compreender justamente o aspecto da integração social, os aspectos culturais, né? Porque, não obstante a travessia difícil, a legalização dos documentos, né? Tudo isso que gera um estresse, que gera um desconforto, ele ainda vai ter que se recolocar nessa sociedade e buscar essa integração, muitas vezes sem saber o idioma, muitas vezes sem conhecer a cultura. Então, assim,
o processo para compreender as migrações, ele não termina quando a pessoa chega, né? Porque aí vai ter todo um outro aspecto de integração, de permanecer guardando o que é seu, e que tem apreço pela sua terra, apreço pela sua família, pelas suas origens, mas também se recolocar por necessidade, por escolha, enfim, num outro lugar. Bom, e aí, então, ao longo, né, dessas pesquisas, eu ficava sempre pensando, bom, mas o Brasil, a gente sempre ouve falar que é um país acolhedor, né, um país miscigenado, e eu pensava muito sobre isso, né, e à medida que a gente vai lendo, eu coloco isso como uma questão, eu não coloco como um ponto de exclamação que nós somos, sim, um país acolhedor, mas uma pergunta de fato, né, em que momento e com quem nós somos acolhedores, né, porque se a gente pensar, no início do século XX, a gente também teve um período de grandes migrações, grandes fluxos, né, de pessoas vindo muitas vezes da Europa, de outros continentes para o Brasil. E a gente estava vivendo, então, a Revolução Industrial, o projeto dessas economias capitalistas, a gente tinha feito a abolição da escravatura no final do século XIX, porém, esses negros que estavam livres, digamos assim, eles muitas vezes foram preteridos ao imigrante que vem de fora, né, que era branco, que era europeu. Então, assim, a gente tem que levar e discutir esse ponto de vista de raça, porque se a gente for pensar, o Brasil pode ser sim um país acolhedor para alguns, né? Então, eu acho que é super necessário a gente fazer essa contextualização, porque a colonização europeia branca, ela foi estimulada no início do século XX, inclusive garantindo postos de trabalho, remuneração para que essas pessoas reconstruíssem suas vidas aqui no Brasil. E hoje, né, quase um século depois, como é que está isso? Será que a gente continua preferindo migrantes brancos europeus, né, de X países, ou será que a gente trata todos iguais e permite, portanto, essa migração interpreta de forma humanitária todos os tipos de imigrantes, né? Então, no início do século XX, para vocês entenderem, a gente tinha cerca de 4 milhões de imigrantes entre o final do século XIX e início do século XX, né? 4 milhões. O Brasil também, né, acho que é importante a gente falar, ele é um dos maiores países do mundo, né, se eu não me engano é o quinto, em termos de extensão territorial. E, portanto, ele é um país transfronteiriço, ele faz fronteira com muitos países da América Latina. Isso também acabou, né, promovendo, muitas vezes, um fluxo migratório dentro da América Latina para o Brasil. Por fim, um outro ponto que eu quero tratar ao longo dessa apresentação é a questão do soft power e a política externa. Então, os estudantes de relações internacionais que estão assistindo provavelmente já vão lembrar desse conceito de soft power do Joseph Nye, que ele vai tratar sobre esse poder brando de fazer política internacional, que é não utilizando a força bruta, a força bélica, né, que seria o hard power, que é o que se usa normalmente, né, se usou durante todo esse período armamentista da Primeira, Segunda Guerra, Guerra Fria e tudo mais. Então, o soft power, ele é o poder, digamos assim, de persuasão, de cooptar pessoas a fazerem aquilo, né, que eu estou falando, que eu digo que é certo. Então, você faz isso de muitas maneiras, através de discursos, através da imagem que o país projeta internacionalmente, através de políticas públicas, de políticas internacionais, que eu vou tratar agora na sequência. Bom, aqui eu quis trazer duas fotos, justamente para contextualizar isso que eu havia falado. Uma do início do século XX, 1907, o desembarque de imigrantes no Porto de Santos, né? Vejam, pessoal, a história se repete, né? Essa foto de baixo, ela não é do Brasil, mas a condição dessas pessoas, da busca por uma nova condição de vida, ela é muito similar, né? Então, assim, a gente precisa pensar sobre essas imagens e compreender justamente que não há qualquer erro, qualquer crime em alguém sair, como disse o professor, da sua fronteira, daquele lugar que foi marcado, dito que é o seu país, e buscar outra alternativa e melhores condições de vida, né? Por isso a importância da fala de que nenhum ser humano é ilegal, né? Por quê? Porque quando a gente fala que alguém está ilegal, quando a gente fala que ele é um imigrante ilegal no país, automaticamente a gente remete a uma ideia de cometer um crime, de ser um criminoso. E não há qualquer crime em a pessoa buscar, através dessa migração,
uma melhor condição de vida. Então, uma das maneiras da gente começar a desconstruir essa ideia, que muitas vezes a gente vê na mídia e tudo mais, é não chamando essas pessoas de imigrantes ilegais. A gente pode substituir, por exemplo, por imigrantes não documentados, né? Porque, de fato, o que vai mudar de uma pessoa para outra é um documento, né? Como o professor falou. Bom, sobre esse aspecto da política externa, o que é a política externa de um país? Né? Ela é uma área particular da ação política dos governos que abrange três dimensões que a gente pode analisar separadamente: a político-diplomática, a militar estratégica e a econômica, tá? A político-diplomática que vai ser exercida e conduzida pelos diplomatas, geralmente essa que vai atuar no campo internacional, das organizações internacionais, da parte dos tratados, como o professor falou, do direito internacional. A militar estratégica é toda essa parte, digamos, do hard power que eu falei, que é como o Brasil, ou como qualquer outro país, estrategicamente se prepara militarmente para caso exista algum conflito. E a econômica, que muitas vezes a gente não pensa muito na política externa, pelo menos aqui no Brasil, sob o ponto de vista econômico, porque às vezes isso está a cuidado do Ministério da Economia, ela vai sim dialogar, né, com todos aqueles princípios que o país tem internamente, né? Então, uma política externa, ela é, antes de mais nada, uma política pública, que é construída, que é planejada e que é executada por aquele governo, por aquele Estado. Então, ela vai carregar características simbólicas ou efetivas sobre aquele governo. Então, claro, dentro da política externa, a gente vai ter alguns princípios que são seguidos ao longo de toda a história pelo Brasil, mas que são dados maior ou menor importância em alguns governos, né? Bom, como eu falei, por si só, ela já é uma política pública que é planejada e implementada pelo Estado, na função dos diplomatas, sobretudo, né? E aí eu trago essa pergunta novamente, mais do que uma resposta com exclamação. O Brasil é um país pacifista? Né? A gente está há mais de 150 anos sem entrar em nenhum tipo de conflito com países vizinhos, mesmo com toda essa nossa extensão territorial e com muitos atritos que poderiam existir. Então, sob o ponto de vista do confronto bélico, sim, talvez nós sejamos um país pacifista, né, visto não entrar em guerras como outros países da Europa, por exemplo. E, basicamente, a política externa ela precisa responder a três perguntas, né? O que o Brasil quer? Então, quais são os objetivos do Brasil? Em que o Brasil acredita? E daí, como eu falei, a gente, ao longo da história, tem alguns princípios que geralmente regem a política externa, mas que podem ser dados maior ou menor importância de acordo com o governo. E como o Brasil pretende, deve atingir seus objetivos, ou seja, quais são as estratégias do Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista humanitário, né? Como é que o Brasil se coloca? Alguns aspectos, então, da política externa brasileira que eu trago para vocês. Ao longo da história, do início do século XX, como eu falei para vocês, estou falando de uma história contemporânea, ela acreditou, normalmente, no multilateralismo, deu prioridade à diversificação de relações com vários países, ao invés de apenas um, principalmente porque o Brasil, dentro da Organização das Nações Unidas, sobretudo, ele é um país que lutou muito para descolonização, ele era um líder, digamos assim, nesse tipo de discurso. Então, também, para ficar coerente com esse discurso, ele não poderia preferir um tipo de relação mais unilateral do que uma multilateral, por exemplo, né? Então, para a gente não ficar dependente de apenas da relação, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente optou sempre por diversificar, ou quase sempre, né? O Brasil também, ele leva em consideração a não intervenção, né? Porque mesmo, pensem vocês, a gente está dentro de um sistema internacional que é anárquico, diferente de cometer um crime, por exemplo, no Brasil, onde você vai ter um código penal, alguma legislação que vai reger sobre isso. No sistema internacional, isso simplesmente não existe. A gente tem a ONU, o organismo, né, talvez maior que a gente tem, que são as Nações Unidas, a gente vai ter a Carta Magna dela, a Carta de Direitos Humanos, mas ela não pode obrigar ou punir, né, sob o ponto de vista, ela não tem esse poder. Então, automaticamente, por ser um sistema anárquico, ele pode se tornar caótico à medida que nós, no Brasil, temos a nossa própria legislação, a nossa própria cultura, e que é diferente, por exemplo, da Arábia Saudita. Então, a gente não trata a mulher como na Arábia Saudita ou como na Índia. Então, do ponto de vista das relações internacionais, ao mesmo tempo que a gente é signatário de tratados, né, de tratamentos
da pessoa humana, eu não posso intervir em outro país e dizer que não, a minha legislação é certa e a sua é errada, então eu não te respeito, tá? O Brasil, ele não costuma adotar esse tipo de discurso, geralmente ele adota uma política não intervencionista de diálogo e de diplomacia. Como eu falei, então, ele tenta dar prioridade para essa ideia universalista e de diversificação, ao invés, por exemplo, de uma relação unilateral direta, que remete muito à ideia do neocolonialismo, né? E, por fim, o desenvolvimento, a palavra do desenvolvimento, né, e toda a sua simbologia, ela sempre foi algo muito buscado, desde o início do século XX, né? O Brasil queria esse prestígio internacional através do desenvolvimento. É claro que isso foi feito de diversas maneiras, né? A gente adotou ali na década de 80, né, início da década de 90, muito aquela cartilha neoliberal, durante o período da ditadura militar, aquele desenvolvimento para dentro. Então, assim, isso costumava reger e rege, né, o Brasil dentro da política externa da política externa brasileira. Essa ideia do desenvolvimento ela sempre foi muito presente. E eu queria fazer uma sinalização que até 2018 esses governos progressistas e democráticos que a gente teve, sobretudo a partir da Constituição Cidadã de 88, do final da ditadura militar, eles mais ou menos, né, dando mais visibilidade para alguns conceitos do que para outros, eles mais ou menos seguiram esses preceitos. Bom, do ponto de vista das migrações, agora estou fazendo toda essa retomada para poder explicar para vocês o contexto em que a gente estava em 2010, que é quando dá o grande boom das migrações internacionais para o Brasil. A gente, por exemplo, vivia um cenário econômico favorável, até com certo dinamismo. Vocês devem lembrar, quem é mais velho, talvez, que em 2008, quando a gente teve uma grande crise econômica financeira mundial, o Brasil ele não sentiu tanto. Tem até aquele discurso emblemático do Lula que seria só uma marolinha. Né? Então, de fato, naquela época foi uma marolinha. Depois a gente colheu muitos outros frutos, mas naquele momento o Brasil vivia esse cenário internacional e figurava entre os maiores países do mundo, entre as maiores economias do mundo, né? Então, e esse foi um momento em que os países do hemisfério norte, Estados Unidos e países da Europa, eles tiveram uma recessão, né, uma retração econômica muito forte. Então, a gente assume, querendo ou não, a gente desponta nesse cenário internacional. Além disso, a gente teve a MINUSTAH, que foi a missão de paz no Haiti, né? Ela é da ONU, mas ela foi liderada pelo Exército Brasileiro depois daquele terremoto, dos conflitos civis que o Haiti vivia. O Brasil foi para lá e auxiliou em toda a reconstrução do Haiti, tá? Então, isso foi muito, muito, muito simbólico, muito importante para entender, para justificar a quantidade de haitianos, por exemplo, que a gente tem hoje vivendo no Brasil. Além disso, se vocês forem lembrar, a gente sediou dois grandes mega eventos esportivos, os maiores do mundo, que foi a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos. Então, assim, a gente novamente estava lá no radar do mundo, né, em todos os jornais, se falava muito sobre a condução do Brasil na Copa, isso tudo alimentava, né, essa nossa imagem, esse soft power, como eu falei para vocês, no sistema internacional. E, além disso, que eu quero mostrar para vocês na sequência, os discursos em organismos internacionais. Então, o Lula, e aí a gente pode discutir muitas outras coisas do Lula depois, mas, do ponto de vista da política internacional, da política externa, ele foi quase mais importante que o próprio diplomata, que na época era o Celso Amorim, que representava, né, o Ministério das Relações Exteriores. Ele tinha discursos muito emblemáticos em organismos internacionais, que é o principal fórum de discussão das RI, né, dos direitos internacionais, dos direitos humanos, e ele foi um líder nato na temática dos direitos humanos. Eu vou mostrar para vocês um discurso depois que foi muito emblemático sobre a questão migratória, né? A gente teve expansão das embaixadas, dificilmente algum país, assim, com expressão, digamos, nos continentes, não tinha uma embaixada brasileira. Então, assim, isso, mais uma vez, expandia, né, as nossas relações internacionais e automaticamente promovia a imagem do Brasil. A gente aumentou o corpo diplomático, que era de 1.000 e a gente passou para 1.500 também nessa época, mais uma vez sinalizando a importância que o governo dava à política externa brasileira. Lembrem-se, cada governo vai tratar de uma forma, mas naquele momento se dava muita importância para essa imagem internacional do Brasil. E, por fim, né, que eu acho que é um dos grandes momentos que a gente está vivendo desse período migratório, a crise política e econômica na Venezuela. Então,
mesmo com a chegada de milhares, milhares, milhares de venezuelanos nesses últimos anos, o Brasil ainda era a terceira opção dessas pessoas na hora de escolher o país. Então, às vezes, a gente vê um ultra sensacionalismo na mídia, a gente fica pensando que essas pessoas, elas são os grandes causadores dos problemas que a gente efetivamente tem no Brasil muito antes da chegada deles, né? E aí, de novo, a ideia do eu e do outro, né? Então, se a gente está vivendo uma crise de desemprego, enorme, a culpa é dos imigrantes, que chegaram a milhares e milhares de pessoas num período, né, curto, então a gente vai jogar sempre para o outro a responsabilidade daqueles problemas que nós historicamente temos. E isso a gente precisa tomar muito cuidado para poder desconstruir essas narrativas. Esse é o discurso que eu queria mostrar para vocês, que é de 2009, lembre-se, tá? No Brasil, nós acabamos de legalizar centenas de milhares de imigrantes que viviam ilegalmente no país, para dar uma resposta, um sinal aos preconceituosos, aqueles que imediatamente querem encontrar os responsáveis pela sua própria desgraça, o seu desemprego. No dia 1º de julho de 2009, anuncia outra anistia aos imigrantes indocumentados do Brasil e envia o projeto de reforma da lei nos estrangeiros ao Congresso Nacional, solicitando ao ministro da Justiça que levasse o tema à reunião do G8. Primeira vez que o Brasil vai para essas reuniões, né? Então, qual era o objetivo? Mostrar aos líderes dessas grandes economias a contrariedade do Brasil com a política dos ricos com os imigrantes. Trabalho e dignidade para o imigrante é a resposta que o Brasil dá à intolerância dos países ricos. Vejam o quanto esse discurso é emblemático naquele momento, pessoal. Então, o mundo inteiro vivendo uma crise internacional econômica, de desemprego, de retração, e o Brasil dando uma sinalização de anistia, de regularização dos indocumentados, e dizendo que não, nós vamos dar direitos e trabalhos, e a gente vai calar a intolerância recebendo e acolhendo essas pessoas. Não tem como a gente não pensar que a política externa, que o soft power, ele não vai influenciar a tomada de decisão e toda essa conjuntura internacional. Como ficou depois, então, desse período, né? A Dilma, por sua vez, ela pegou um período, como eu disse para vocês, que não estava mais aquela marolinha dentro do Brasil, né? Ela já estava precisando dar alguns sinais, algumas decisões mais fortes aqui, do seu ponto de vista doméstico, então ela não voltou-se tanto para fora, né? A gente teve uma descontinuidade, pode-se dizer, desses discursos em organismos internacionais por parte da Dilma. O Temer, ele seguiu, de certa forma, na sua política externa, aquela ideia do desenvolvimento, da universalização, ele não deu preferência para um país somente, né? E aqui um destaque, que nesse governo do Temer, foi sancionada a lei de imigração, com vetos, depois a gente vai falar sobre isso, mas foi nesse governo que a gente teve, em 2017, a aprovação. E, por fim, né, nesse momento que a gente está hoje, a gente está vendo uma ruptura desses princípios da política externa brasileira. A gente está dando, por exemplo, uma maior atenção para o americanismo do que para a diversificação e para a universalização das relações internacionais, né? Então, o Brasil está dando mais preferência às relações, por exemplo, econômicas, e mesmo no discurso, né? Como eu falei, o discurso ele tem uma força muito simbólica que legitima, digamos, algumas decisões das pessoas. Então, ele passou a se alinhar também mais com discursos isolacionistas, né, criticando, portanto, esse modelo universal e multilateral nos organismos internacionais, e, inclusive, voltando atrás em discursos muito, muito importantes sobre direitos humanos, né? Antes eu falei que o Brasil ele tem uma legislação diferente da Arábia Saudita, por exemplo, mas ele se uniu à Arábia Saudita em discursos sobre gênero, por exemplo. Esse ano, em 2020, na Organização das Nações Unidas, o Brasil participou de discussões junto a países onde a mulher ela é subalterna, por exemplo. Então, isso vai muito contra a história que a gente tem na luta pelos direitos humanos, né? E, por fim, a gente teve, no mínimo, que eu lembre, 2 discursos emblemáticos do presidente criticando essa ideia dos imigrantes. Uma dessas vezes, dentro dos Estados Unidos, dizendo que os imigrantes, via de regra, não têm boas intenções. Quando ele fala isso dentro dos Estados Unidos, ele está falando sobre os imigrantes que vão para os Estados Unidos, isto é, também brasileiros. Então, quando ele faz esse tipo de discurso, ele está generalizando que todas as pessoas migrantes, elas não têm boas intenções, inclusive os migrantes brasileiros. Então, vejam, dentro das relações internacionais, a gente tem
outro chamado para isso, que é políticas de dupla face, ou seja, como eu vou tratar o imigrante que está no meu país é como eu gostaria que fosse tratado o imigrante brasileiro naquele país. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, porque a comunidade brasileira, por exemplo, naquele momento nos Estados Unidos, poderia ter se sentido ameaçada, exposta, vulnerável por conta de um presidente, por conta de um discurso do próprio presidente da sua república, né? Então, só para vocês entenderem um pouco dessa contextualização. E aí, eu quero falar para vocês rapidamente sobre essa transição que a gente teve das duas legislações, que era o Estatuto do Estrangeiro, da década de 80, e a Lei de Imigração, aprovada em 2017. O Estatuto do Estrangeiro, como eu já havia falado para vocês, ele foi aprovado dentro do contexto da ditadura militar. Então, ele tinha um viés muito securitista, ele era chamado de estrangeiro e não imigrante. Vejam, a palavra estrangeiro, ela remete novamente à ideia de alguém que está fora, alguém que é o outro. Então, ela já carrega esse simbolismo, né? Eles eram proibidos de participação ou qualquer manifestação política, existia absolutamente uma discricionariedade do Estado, então, na dúvida, deixe que eu resolvo do jeito que eu achar que devo em relação a essas pessoas. Então, elas não eram reconhecidas dignas de direitos, né, como os nacionais, por exemplo. Então, caso eles interpretassem que algum comportamento fugia do que eles considerassem adequado, condenando inclusive a vadiagem ou mendicância, nesses termos, ele poderia ser colocado, como o professor disse, havia uma arbitrariedade de eu decidir o que eu ia fazer com ele, entendeu? Vou expulsar, vou prender, vou fazer outras coisas, né? Principalmente durante o período da ditadura militar, que fere a ideia, a perspectiva humanitária, né? E, portanto, né, assim, alguém totalmente sem voz e sem ação. Ele tinha que baixar a cabeça e seguir aquilo, porque senão ele poderia sofrer consequências graves. E aí a gente começa a entender a ideia da importância de garantir direitos para o desenvolvimento. Como é que uma pessoa que não pode se colocar e projetar toda a sua capacidade, todo o seu potencial, toda a sua inteligência, o seu conhecimento, como que ela vai promover o desenvolvimento pessoal e da comunidade se ela não tem sequer direitos básicos assegurados, como saúde, como alimentação, como moradia, como um papel que diga que você não é ilegal, que você não está não documentado naquele país. Então, assim, tudo vai começar pela esfera do direito, de garantir para essas pessoas a dignidade, a ter um pedaço de papel em mão, como mostra nessa charge. O que difere o migrante de um cidadão? O cidadão, ele é um ser humano com um pedaço de papel. E isso é criação nossa, mas nós somos todos iguais. Então, quando a gente começa a criar barreiras para permitir ou legitimar que uma pessoa seja quem ela é dentro daquele lugar, é uma criação nossa, né? E a gente precisa desconstruir essa ideia, que é uma charge, né, de um curso da Defensoria Pública da União, em parceria com a Organização Internacional pelas Migrações de 2018. Então, essa é a ideia da gente pensar o direito, e aí eu trago novamente o Amartya Sen, porque o que o Amartya Sen vai dizer? Primeiro que o Amartya Sen, ele é um economista indiano, que foi um dos responsáveis por classificar, por criar o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Ele foi Nobel de Economia, e ele repensa a ideia do desenvolvimento para além das questões econômicas, para além da renda, né? O que torna uma pessoa, um país desenvolvido? É a garantia da expansão das liberdades individuais. Então, eu preciso dar capacidade para essa pessoa se colocar à sociedade, se colocar, se projetar, se empoderar para poder tocar a sua vida, para poder contribuir para o desenvolvimento, tá? Então, do ponto de vista simbólico, essa lei de 2017, que eu falei para vocês que foi aprovada no governo Temer, ela foi muito importante, ela foi uma grande vitória, porque até então a gente ainda tinha aquela da década de 80. Com a Constituição Cidadã, o que se pensou? Não, a gente vai evoluir nesse cenário das migrações internacionais, de garantir os direitos à pessoa humana, ao imigrante, e, na verdade, foi um plano frustrado, porque a gente deixou isso paralisado até 2017. Na verdade, até 2013, por aí, que foi quando começou a retomada dessas conversas para poder aprovar em 2017 a lei. Na prática, essa lei, pessoal, embora ela seja muito importante,
como eu falei, do ponto de vista simbólico e teórico, talvez, ela foi muito importante porque ela rompe com aquele viés securitista do Estatuto do Estrangeiro. Mas, na prática, ela ainda apresentou algumas discrepâncias em relação ao texto proposto pela Comissão da Sociedade Civil, ou seja, pessoas foram ouvidas que ajudaram na elaboração dela desde 2013. Os principais gaps, vamos chamar assim, que eu trouxe para vocês para a gente identificar, foi, primeiro, o veto, né, o presidente, ele vetou 18, né, partes desse texto, então, coisas foram deixadas de fora, outras foram incluídas que não estavam no texto original, e um desses principais vetos deu-se na criação de uma autoridade nacional especializada na regularização da matéria, de forma a retirar do ambiente policial, que hoje está a cargo da Polícia Federal, e criar um organismo, uma agência nacional que pudesse tratar e cuidar, né, e garantir para essa pessoa a dignidade e os direitos. Por que a gente fala isso? Porque se a gente for pensar, e daí durante a minha dissertação, que eu entrevistei algumas universidades e alguns projetos de extensão que acolhem, que prestam esse serviço, o que eu ouvi? Bom, Gabriela, você imagina, você chega num país com todas as dificuldades que é, sem falar o idioma, e o primeiro lugar que mandam você é a polícia. Por que a polícia, né? Por que eu vou direto para a polícia? Então, mesmo, e aí não é uma culpa dos policiais necessariamente, a gente não está falando sobre isso, mas a gente automaticamente relaciona a migração de novo com a segurança nacional, de novo ele tem que passar por uma polícia. E aí todo o acolhimento ele se dá de outra forma, entendeu? Então, um dos principais gaps que a gente deixa com essa legislação é justamente esse, a gente não criou esse organismo nacional para cuidar especificamente dessa matéria. E aí a gente tem a Simone aqui no grupo, que também pode dar mais alguns detalhes depois sobre isso, né? Que eu sei que a Simone entrevistou pessoas que trabalham diretamente nessa área. Bom, e aí eu quero, logo já indo para a parte final, falar sobre o desenvolvimento como liberdade, né? Primeiro, que as privações das liberdades, que é o que o professor vinha falando até então, elas são totalmente antagônicas ao desenvolvimento, né? Eu não posso buscar esse desenvolvimento tão falado, tão benquisto, se eu não pensar nas liberdades individuais, nas condições que essa pessoa tem de se colocar, de expandir todas as suas capacidades e potencialidades na sociedade. E aí, a gente tem uma diferenciação entre privação de renda e privação de capacidades. Por quê? Porque em alguns lugares, mesmo com renda, você é privado de outras coisas. É um outro tipo de privação, muitas vezes por uma questão estrutural, por privações sistêmicas de toda uma história, né? Você não vai, mesmo com renda, conseguir atingir. E aí a gente tem um exemplo no Brasil mesmo, né? A gente recentemente teve uma pesquisa que disse que uma pessoa pobre, mas assim, paupérrima, ela pode levar 9 gerações para conseguir atingir, digamos assim, o status quo, a ideia de uma pessoa com capacidades. Então, não é somente a renda, a gente está falando sobre inúmeras outras privações, sob o ponto de vista de saúde, de saneamento, de escolaridade, de cultura, de informação, de acesso à cidade, enfim, muitos outros direitos que estão para além da renda, né? Não me adianta garantir renda simplesmente se essa pessoa não puder, em posse de suas potencialidades, de seu conhecimento e tudo mais, buscar e se colocar e se mostrar, olha, essa sou eu sou boa nisso, 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 eu vou me projetar, eu vou contribuir, e, então, assim, tu vai ter uma vez que outra, alguém que desponta, e é a exceção, né, o resto, ele vai ser tratado, né, com essa privação sistêmica, e mesmo tendo renda, às vezes não é o suficiente, não só no Brasil, em muitos outros países, né, ou às vezes, se a gente considerar uma renda universal, vamos lá, colocar, sei lá, $30, tá? Uma renda universal. O que uma pessoa com $30 faz num país e o que ela faz com esse mesmo valor em outro país? Então, a gente não pode falar sobre a ideia de desenvolvimento ou mesmo de renda pensando só na capacidade financeira, de consumo. A gente tem que pensar em todas as outras ideias que colocam esse desenvolvimento à prova, né? Bom, como é que eu faço para garantir essas liberdades e essas capacidades individuais serem expandidas e colaborarem aí sim com o desenvolvimento? E aqui o autor destaca 5 tipos de liberdades, né? Liberdades políticas, liberdades econômicas,
oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. E aqui, pessoal, a gente poderia tratar de várias minorias, né, que não são minorias em termos quantitativos, né, mas que tem muitas vezes essas privações em muitas dessas liberdades que deveriam ser base. E o imigrante ou a imigrante, ele ele está nesse grupo, né, de privações, porque ele é o outro, né, eu preciso garantir para os meus primeiro, antes de mais nada, né, e aí a gente também, novamente, pensa sobre como esse tema é tratado nas mídias, por quê? Porque nesses últimos anos, acho que em 2018, a gente teve a maior leva de venezuelanos entrando, né, por Roraima, e claro que aqui naquele momento, naquele estado, os números eram muito, digamos, discrepantes se comparado à população local. Porém, se a gente levar em consideração todo o Brasil, a população de imigrantes aqui, ela representa apenas cerca de 1% da nossa população. Então, a gente não pode responsabilizar esse outro, de novo, sobre os nossos problemas estruturais e históricos, porque não é 1% que vai causar tantas coisas que a gente tem que combater e que lutar dentro do Brasil, né? Muito antes, pelo contrário, essas pessoas, elas são muitas vezes invisibilizadas e submissas, subalternas, e não têm a oportunidade, muitas vezes, de colocar, né, toda essa capacidade para fora. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que a gente costuma tratar o imigrante como alguém, muitas vezes, por não ter voz, por não conseguir até se comunicar, porque está vindo de outro idioma e tudo mais, como alguém sem capacidade ou sem escolaridade. Quando, muito antes, pelo contrário, a escolaridade, numa pesquisa feita pelo Acnur, sobre os refugiados que estavam aqui dentro do Brasil, é muito superior à dos brasileiros. Então, enquanto no Brasil tu tem 41% de iletrados ou analfabetos ou que não terminaram ensino fundamental, dentre essa população que vive aqui, refugiada, é apenas 3%. Então, 3% contra 41% do Brasil. Né? Enquanto que em nível superior e pós-graduação, o Brasil tem aqui 15% apenas de sua população, enquanto os imigrantes têm 35%, refugiados, perdão, que estão aqui dentro. Então, assim, a gente não está tratando com pessoas sem escolaridade, com pessoas sem potencial, ou que nunca trabalharam antes. A gente está trabalhando, a gente está tratando, ou deveria estar tratando, como pessoas que podem contribuir e muito, né, para o desenvolvimento e para a expansão, né, dessas liberdades e rompimentos com essa opressão aqui no Brasil, inclusive, né, das capacidades individuais. Bom, então a gente tem que pensar nesse ser humano como um agente, como alguém que pode, como alguém que consegue, como alguém que está aí para contribuir, e não como o outro, e não do ponto de vista securitista, que não tem direitos, que deve ser responsabilizado pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, né? Então, tem que olhar como alguém capaz, como alguém digno de direitos e que tem muita e viabilizar oportunidades para a expansão das liberdades, né? Nesses últimos anos, já para não dizer que tudo é muito ruim, hoje em dia, através da tecnologia, a gente teve muitos movimentos nesse sentido de tentar dar visibilidade e oportunidades para essas pessoas. Então, tem uma série de aplicativos hoje em dia, por exemplo, para uma espécie de LinkedIn e Tinder, onde tu dá match com oportunidades, né? Então, assim, os imigrantes, eles são, nesses aplicativos, preferidos para buscarem condições em algumas empresas que estão viabilizando serviços, né? Então, além disso, e a gente vai falar nas próximas lives, a importância da universidade e da extensão universitária como um ambiente também que cuida, que ouve, né, esse imigrante, que dá condições, inclusive pelo ensino da língua, pessoal, para que ele se coloque na sociedade, tá? Então, quando o Estado ele não consegue chegar e dar todas aquelas condições que se espera que sejam dadas, a gente vê o surgimento de novos movimentos, de novos organismos, a própria igreja, né, a Associação Antônio Vieira, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Então, são todos organismos não estatais que vão tentando dar esse suporte, essa assessoria na garantia, na preservação desses direitos e serviços públicos a que ele tem direito. Porque o que acontece muitas vezes, e daí eu também não quero criticar toda a nossa população nacional, é a falta de conhecimento também, entendeu? Então,
Às vezes, o agente de saúde que está lá, ele não sabe, ele não foi treinado para garantir que aquela pessoa seja atendida com qualidade no Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, a gente tem um longo trabalho para poder fazer valer a lei de 2017, que ela chegue na prática, que ela chegue lá na ponta e garanta para essa pessoa os direitos e os serviços a que ele tem, que ele pode ser prestado, né? Aqui eu tinha colocado, esqueci de falar para vocês, e isso me lembrou de novo a fala do professor Botelho, que a ideia do desenvolvimento, ela não pode ser simplesmente o fim, mas ela tem que pensar nos meios, né? Então, essa ideia da expansão das liberdades, ela não é o fim do desenvolvimento, ela é o meio, é a gente garantir no meio que isso seja atingido, né? E aí, por fim, pessoal, para não deixar vocês mais cansados, eu queria também encerrar para a gente pensar sobre essa frase, né, da Unesco. As pessoas, elas têm direito a serem iguais sempre que as diferenças as tornarem inferiores. Contudo, elas têm direitos de serem diferentes sempre que a igualdade colocar em risco suas identidades. Porque essa pessoa, ela vem para cá, ela tem uma história, ela tem uma cultura, ela tem memória, ela tem paixões. Então, ela precisa manter o que é de bom, que ela tem apreço, né, que são as suas identidades, e também tem que ser considerada igual, sob o ponto de vista de direitos, de garantia, de expansão das suas liberdades. Então, falei um monte de coisas, espero que vocês tenham gostado. Aqui é o meu e-mail, se quiserem que eu indique algumas recomendações de leituras que eu falei ao longo da apresentação, e agradeço de novo por terem ouvido até aqui. Bom, vamos abrir aqui para o pessoal fazer perguntas, né? E aí, após as perguntas, eu vou pedir o pessoal fazer registro aí de quem está presente. Já vou deixar meu e-mail para quem precisar de certificado. Então, todo mundo tá, inclusive o pessoal do Educar-se também, os estudantes aí, a gente manda um certificado. Também da Gabriela ali. Eu vou pedir para a Simone, se a Simone está ouvindo a gente. Simone, se você puder indicar também a sua tese de doutorado, porque a colega ali, a Ana Luísa, pediu indicação de literatura. Eu peguei alguns que de fácil acesso na internet. Professor, eu acho que a Pelo gente menos pode fazer um Word, talvez, e mandar, de repente, para quem tem interesse. isso, é. Bom, meus amigos, alguém tem perguntas? Eu vou pedir para todo mundo que está presente e que quer o certificado, botar o nome completo aí para eu poder registrar, tá bom? Todo mundo quer o certificado. Então, o certificado, a gente manda uma declaração de que esteve presente para a gente registrar depois, tá bom? E aí vocês me mandam e-mail, tá? Todo mundo que está botando nome aí, por favor, me manda e-mail dizendo, olha, eu vim solicitar o registro da a declaração, né, de presença no evento. Pessoal, vocês me ouvem? Conseguem me ouvir? Ah, tá. Bom dia, aqui é a Simone. Quero parabenizar a primeira Gabriela. Desculpem, a Gabriela e o professor Botelho. Não vou poder me manifestar porque eu estou cuidando do bebê aqui. Eu só queria dar um oi mesmo e consegui acompanhar. O Leonardo foi muito paciente, esperou a mamãe acompanhar toda a live. E fiz várias anotações, inclusive que nós podemos retomar nas próximas falas, inclusive essa em relação ao papel da Polícia Federal na recepção aos imigrantes e refugiados no país, que eu acho que é bem importante, e como a Gabriela disse, fez parte da minha pesquisa de campo. Desenvolvimento não tem a ver só com a economia, isso também foi muito importante, Gabriela. O desenvolvimento do próprio Estado, aliado ao desenvolvimento dos direitos humanos, que o professor trouxe tão bem, eu acho que estão todos pontos que nós podemos retomar nas próximas lives,
porque nunca é demais, né? Então, mais uma vez, eu parabenizo vocês por essa iniciativa e pela live de hoje, e disponibilizo depois a minha tese e outras dicas de leitura. A gente pode fazer um documento e disponibilizar com o pessoal que está nos acompanhando, né? Perfeito. Pessoal, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Eu vou... Aí, se vocês puderem abrir a câmera só para a gente fazer um print, que depois a gente vai botar no vídeo, botar em rede social. Porque o objetivo do nosso movimentozinho, né, nosso pequeno movimento, é divulgar conhecimento, é aquilo que nós nos debruçamos sobre nossos estudos, né, e de uma certa forma a gente acaba podendo, vou lá tirar um print, dar um sorriso. Foi. Vamos ver quem que foi sorteado depois, tá? Deixa eu abrir o Paint aqui para poder salvar. Pronto. Então, o objetivo é esse, fazer essa divulgação de conhecimento, repassar aquilo que a gente tem estudado, tem pesquisado, tem refletido, é o nosso dia a dia. A gente não está falando coisas que a gente acha, não é só uma opinião baseada num achismo, eu acho que tem que botar isso bem claro. São opiniões baseadas em estudos de dias, de horas, de anos de estudo, tá certo? Então, é isso que a gente está tentando passar para vocês. Mês que vem nós vamos ter uma fala sobre a questão da universidade e da extensão, sobretudo. Depois eu vou aprofundar essa questão ali do desenvolvimento, da universalização da questão do refugiado, da pessoa em situação de refúgio, da universalização dos direitos. Então, meus 20 minutos ali do início a gente vai aprofundar, dar mais detalhes, mais dados. E aí algo que eu acho que é muito especial, que da outra vez foi muito legal, eu acho que a gente vai ter um momento muito bacana, que é sobre a questão migração, refúgio e gênero. E aí, Débora, Marg, eu acho que a gente tem que fazer um movimento bem forte para ter bastante gente presente, porque isso tem que ser divulgado, são pontos que hoje em dia a gente não pode mais sussurrar, a gente tem que gritar, né? Esses assuntos sobre o ser humano têm que ser falados no mais alto tom, tá certo? Eu não vi perguntas nem questionamentos. Quero agradecer todos. Uma pergunta, Afonso, meu querido Afonso. Pode falar, Afonso. Como é que tá, professor? Satisfação participar Tudo aí bom? com vocês. Deixar um abraço para a Gabriela também, minha amiga querida. Eu estava acompanhando aqui a transmissão, né, e eu vi o seguinte, né, ali na tua explanação, a mudança das políticas lá no período da Segunda Guerra, a perseguição com os judeus após o Hitler chegar ao poder, ela acontece gradativamente. Então, primeiro eles proíbem os judeus de frequentar certos locais, depois proíbem os judeus de ter uma reserva de dinheiro, né? Então, as proibições, elas vão tirando os direitos gradativamente até se institucionalizar a política de perseguição. E é um cenário que hoje eu acredito que nós também estamos vivendo de forma mais indireta nas questões das instituições internacionais. Então nós vemos, por exemplo, as manifestações do Trump contra a ONU, contra a OMS, né? Nós aqui do Mercosul também já estamos ameaçados. Então, essa questão da imigração, dos refugiados, ela também está sendo deixada de lado no momento em que o presidente Trump, ou até mesmo o Bolsonaro, começa a minimizar o valor das instituições internacionais, porque são elas quem, vamos dizer assim, quem vão regrar a entrada ou não, a aceitação ou não dos imigrantes em determinados países. Então, no meu ponto de vista, e também para deixar uma pergunta, uma contribuição, é o seguinte: quais as perspectivas futuras que nós temos diante desse cenário, com o, digamos, chamado líder do mundo, né, sendo um opositor declarado às instituições internacionais,
E aqui no Brasil essa situação também está se internalizando. Né? Então, qual é a perspectiva que nós temos para esses refugiados no futuro, né? Principalmente a partir desse ano com uma possível reeleição do Trump, né? E daqui 2 anos com uma reeleição do Bolsonaro. Parabéns aí vocês pelo conteúdo e obrigado pela oportunidade de participar. Eu que agradeço. Eu tenho saudade, viu? Saudade. Era bom te encontrar lá na universidade. A gente, eu vou destacar, eu vou sair um pouco da questão do refugiado para uma coisa muito emblemática. Notem, há um ataque sistemático à Organização Mundial da Saúde. Notem, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, você pega um juiz brasileiro, ele vai lá e dá uma decisão baseada na Organização Mundial da Saúde. As regras, aquilo que é produzido pela Organização Mundial da Saúde, não é um tratado, não é um dispositivo legal, é simplesmente um determinado conhecimento científico, que a gente sabe muito bem que não é definitivo. Aquilo que a gente sabe hoje, amanhã é mudado. Então, nota, as pessoas não, a organização, por exemplo, não produz conhecimentos que são certezas absolutas. Não, ela produz um determinado estágio do conhecimento científico que é produzido por pessoas que estão se debruçando sobre, sabe? As pessoas elas vão dar graças a Deus, vão lá tomar um remédio tal, remédio tal, remédio tal, que é produzido por esse conhecimento e que aquilo ali vai ter validade para a gente. Então, notem, quem pode entender mais do que refugiado, do que o Alto Comissariado da ONU, sabe? Do que está acontecendo no mundo. Então, a gente permite situações, por exemplo, na Grécia, que 1.000 pessoas são largadas no Mediterrâneo, sabe? Ou então, a ilha de Lesbos, por exemplo, estudem sobre isso, né? A grande questão, eu vou me permitir, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho terrível, tá? Eu vou apresentar dos meus estudos, né? Na verdade, é deixa eu achar aqui. Que é o seguinte: a gente tem que ter bem claro, né? Que a gente está num mundo em que essas coisas elas estão plenamente legitimadas, tá? Plenamente legitimadas porque o mundo está dividido, né? Nós ainda estamos na mesma situação em que se gritar, por exemplo, ah, contra uma determinada grupo de pessoas que tem um laço entre eles, tá? Achei. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, quer ver? E não é chocante, não se preocupa, não. É, é. Tá abrindo um arquivo? Tô abrindo, tentando, né? Vamos ver. Vocês estão vendo isso aqui? Não. Agora sim. Isso aqui não são Agora dois sim. países diferentes. Não são dois países diferentes. Isso é olha a qualidade de vida de um lugar e olha a qualidade de vida do outro. Sabe? Eu faço isso por uma questão de reflexão. Essa é a origem de tudo, Afonso. Essa é a origem de tudo. Você tem um determinado grupo que tá procurando privilégios. E você tem um outro grupo que está. E nota, os dois grupos têm o mesmo nível de problemas, o mesmo nível de qualidade, de capacidades, mas a grande questão é que a gente tem essa diferença em que, por exemplo, o discurso do Hitler, por exemplo, e ele foi facilmente digerido e aceito por uma sociedade que não se imaginava, talvez, como nós, como de repente pudesse aceitar. Antes do Hitler, se a gente for estudar um pouco, era imaginável na Alemanha você ter esse tipo de conflito. E num espaço pequeno de tempo, aquilo dali foi aceito e se tornou aquela loucura. Então, isso é possível hoje em dia.
Nota, a gente está brigando, quando se bate na Organização Mundial da Saúde, por exemplo, no que está se batendo? Por que está se batendo? E é o que acontece, por exemplo, com um migrante. Por que está tendo no migrante? Porque ele é essa pessoa do outro lado da fronteira, essa pessoa. Então, a gente tem que ter muito, 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 muito cuidado naquilo que a gente defende como sendo só seu, né? A gente tem que ter um sentido de comunidade, não uma comunidade que seja restrita a um Sim, determinado professor. estado. Até porque a gente pode ser o outro para alguns, né? A gente também é o outro. Exatamente. Quando eu me coloco dentro de um grupo e eu entendo que essa sou eu, se existe outro grupo, eu sou o outro para aquele grupo. Então, a gente tem que cuidar esse tipo de discurso, né? É Como eu a, falei antes, porque a gente pode se colocar numa situação de risco também, né? E sobre a pergunta do Afonso, eu não tenho resposta necessariamente sobre isso, mas eu enxergo esse movimento também, de legitimar alguns discursos, né, alguns privilégios. E ano passado eu estive na ONU, né, sobre um debate dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o que foi muito dito, tá? E a inclusão do Objetivo 17, se eu não me engano, é sobre a importância das parcerias e da sociedade civil. Então, talvez a gente esteja caminhando para uma sociedade aonde a gente vai ter que esperar que essa organização da sociedade civil aconteça para fazer frente a esses grandes movimentos internacionais. E eu enxergo que essa questão da temática migratória, humanitária, ela teve esse retrocesso, porque sim, os Estados Unidos são a maior potência do mundo. Então, o líder da maior potência do mundo querer construir um muro, ele é muito simbólico na cabeça das pessoas. E isso vai legitimando alguns retrocessos e alguns discursos como no Brasil, como na Turquia, como em outros lugares que a gente está vendo aí o crescimento dessa extrema-direita. Porém, eu acho que a resposta para esse tipo de movimento, ela se dá nesse tipo de ambiente como a gente está agora, entendeu? Na construção da consciência coletiva, da gente pensar o que a gente quer daqui para frente, porque assim como eles conseguem construir, e claro, com uma força bélica daí muito maior, com um radar, né, de alcance muito maior, a gente tem que construir de alguma forma, a gente tem que buscar conscientizar de alguma forma. E nesse sentido, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando o Trump quis sair do Tratado de Paris, do Acordo do Meio Ambiente, os norte-americanos, eles subiram uma hashtag, que era We Are Still In, que é nós continuamos dentro. Então, assim, era uma resposta ao discurso do Trump de que ele queria sair do acordo. Então, a sociedade civil, ela precisa, de alguma forma, conseguir se organizar para poder levar a sua mensagem e não deixar que esse tipo de discurso prevaleça, né? Essa é um pouco do que eu venho refletindo. mas eu acho que também é aquela coisa assim, a gente, de uma certa forma, nós nos descobrimos absurdamente diferentes, né? Eu tinha uma ideia há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, que determinadas posições mais humanistas, elas eram consenso, que aquilo ali Maioria. era que a gente simplesmente nós tínhamos nos tornado como se fosse um caminho natural em que tínhamos atingido uma maioridade, né? É. Nós tínhamos atingido uma maturidade. Não, nós não atingimos essa maioridade, nós somos crianças, nós somos imaturos, e a gente precisa, de repente, nos depararmos, por exemplo, com essa coisa de determinados discursos poderem surgir para a gente poder também ter uma consolidação dessa maturidade, entendeu? E a maturidade que eu estou dizendo, eu volto a dizer, com critérios objetivos. Nós temos critérios objetivos. Nós temos uma carta da ONU, nós temos uma Declaração Universal de Direitos, nós temos uma Constituição, nós temos Uma organização, né? documento, nós temos uma série de documentos que nos dizem o que é necessário para ter uma vida digna. Meus amigos, a conversa está muito boa, realmente muito boa, mas eu não posso me estender mais, né? Eu tenho um compromisso agora.
né, a exercer minha outra função. Eu sou cozinheiro aqui em casa, né? É, e eu quero agradecer muito, 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 tá? Muito, a Débora diz com esse momento de boa virtual, de levar informação, discutir temática envolve humano. É isso mesmo, sabe? É isso mesmo. E aí a gente, de uma certa forma, a gente vai bater papo, vai conversando. Mês que vem tem mais. Eu gostaria muito de contar com a presença de vocês para tomar esse café. Quero agradecer a cada um de vocês, a cada um. E as minhas colegas aqui, a Marg, a Débora, que já teve que sair, a Simone, a Mariana, o pessoal, os estudantes todos, os colegas, considero todos vocês como colegas em estágio, né? Alguns são estudantes, mas todos são colegas, né? Muito obrigado, ação. E a minha primeira live, só eu e a Gabriela, é um prazer imenso, assim, uma alegria muito grande. Tá bom? Um Antes de abraço tu para sair, todo mundo. antes de tu sair, Edson, muito obrigada. Aqui na sala temos alunos do segundo ano do ensino médio, da Educar-se. São temáticas que a gente trabalha em sala de aula e o quanto a fala de vocês também contribuiu para que a gente refletisse ainda mais sobre essas questões. Então, parabéns, só agradecer por essa manhã enriquecedora. E eu também vou ter que sair agora. Então, um abraço a todos e muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau para todo mundo. Um abraço, bom sábado. Bom sábado, bom final de semana.